Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais umas gotículas de luz que vamos espalhando ao longo dos nossos encontros. Vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, continuando os nossos encontros, na parte 2ª, capítulo 8, que fala da emancipação da alma. E nós vamos falar nas questões 413 a 421, que fala das visitas espíritas entre pessoas vivas e fala da transmissão oculta do pensamento. Então, uma vez que pelo sono temos liberdade, embora restrita, podemos visitar nossos amigos e parentes, mesmo aqueles que moram em outros países? Perfeitamente. E muitas outras pessoas que não conhecemos, mas que podemos tê-la conhecido ou nesses encontros noturnos ou até em outras encarnações. Isso é tão comum que fazemos isso frequentemente. É por isso que temos ideias que não sabemos de onde vieram, resolvemos problemas que nos quebraram a cabeça por vários dias, porque é o resultado, o que é isso, né? É o resultado desses encontros que tivemos com espíritos que nos orientaram. Então nós temos duas existências. Bom, no estado de emancipação, né? Emancipação, essa liberdade momentânea que o espírito tem, no estado de emancipação, prima a vida da alma. O corpo é o instrumento dela. Nós temos a vida física e a vida espiritual correndo simultaneamente todos os dias. No estado de vigília, temos a vida física e no estado de sono, o espírito liberto vai viver no mundo espiritual as vivências que busca de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus pendores. Vai buscar amizades, pessoas da sua amizade, com quem tem simpatia espiritual. Essas são como dois lados da mesma moeda, as duas fases de uma mesma existência. E que utilidade pode ter essas visitas se nós as esquecemos? Seria a pergunta, né? Nada se perde. Ao despertar, o que aprendemos nos vem em forma de intuição. O espírito visita aqueles com os quais tem afinidade espiritual, assim como busca o aprendizado, como busca o trabalho, as atividades as atividades ou o conhecimento que vai auxiliá-lo na sua vida física, no seu progresso espiritual. Então ele frequenta escolas, ele participa de reuniões, de atividades de acordo com seus interesses, com espíritos afins, né, que pensam do mesmo modo. E assim, como acontece aqui, também tem aqueles que desperdiçam essa oportunidade, de aprendizado, e que buscam nesses instantes de liberdade a satisfação das suas viciações, das suas paixões inferiores, e aí há um atraso, atrasando em muito a sua caminhada. E nós podemos provocar essas visitas, né? Nós podemos, por exemplo, antes de dormir, dizer com quem nós queremos nos encontrar. Poder nós podemos, mas nem sempre o espírito tem interesse nas decisões que o homem em estado de vigília tomou. Como é isso? Que às vezes nós firmamos um propósito enquanto nós estamos no corpo e ao nos libertarmos durante o sono, nós buscamos outros interesses. E quem disse também que aquele com o qual, ou aquele espírito com o qual nós queremos nos encontrar, quem disse que é do interesse dele esse encontro? Não é isso? Porque tudo é sintonia. Então eu busco aqueles com os quais eu tenho sintonia. Mas aquele que eu busco também está buscando isso. E nem sempre coincide. E nós podemos formar, os encarnados podem formar assembleias, encontrar-se, formar assembleias? Com certeza, é claro que podem. Reúnem-se para entendimento das vontades do Pai, para trabalhar em projetos, para discutirem sobre assuntos que precisam ser compreendidos sobre o direcionamento de todas as coisas. Por isso é que certas ideias surgem ao mesmo tempo em diversos lugares e às vezes em diversos países. Porque quando se dá o despertar do espírito,
Essa foi a resposta que os espíritos deram. Quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. E é fato isso. Então, como é que essas ideias se propagam? Será pelo pensamento? Com certeza, pelo pensamento, pelo móvel de todas as coisas, que é o pensamento. Não só pelo pensamento, também como por as reuniões, né, que esses grupos afins fazem, essas reuniões noturnas, para que esses grupos, espíritos que pensam da mesma forma, do mesmo modo, se reúnam e discutam sobre determinados assuntos. Ainda que separados pelas distâncias, e às vezes sem se conhecerem, no sono, guiados pelo pensamento comum, eles encontram-se e discutem os trabalhos a que se dedicam. Assim é que essas ideias similares, elas brotam em diversos recantos do globo. E às vezes uma invenção é reivindicada por mais de um indivíduo e às vezes por nações. Por quê? Porque trabalhavam juntos no mesmo objetivo, enquanto os corpos estavam lá repousando. E assim é que uma ideia é difundida em várias partes do globo. A gente fala que a ideia está no ar, né? Paira no ar. E assim, há mais verdade nisso do que a gente possa julgar. Como o pensamento ele se propaga, o pensamento viaja, gente. Os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso pensamento aliado à nossa vontade, ele realiza. Então, quando a gente fala que a ideia está no ar, é porque literalmente está no ar. Mas a gente precisa sintonizar para poder capturar essas ideias. A gente precisa ter sintonia de ideais. E aí, quando a gente consegue sintonizar, imagina, a gente não cria nada na verdade, né? Nós somos propagadores dessas ideias, nós somos os divulgadores desse pensamento vigente. Porque o Deus tem um plano, já tem um planejamento, já está tudo pronto. E as ideias estão aí, mas elas precisam ser difundidas. E aí quando a gente se eleva, quando a gente busca, a gente captura essas ideias. E também tem uma questão, por isso é perfeitamente possível que duas pessoas acordadas se comuniquem, tenham ideias semelhantes, assim como no plano espiritual, também aqui no plano físico. É mais difícil, mas é possível, porque são aqueles espíritos simpáticos que têm as mesmas ideias, têm as mesmas ideias semelhantes, têm afinidades, né, de pensamentos. E aí eles podem sim, não tem aquelas pessoas que só de se olharem se entendem sem precisar falar nada, né? Os espíritos dizem que isso é a linguagem dos espíritos, que é a telepatia, né, gente? Que no futuro será a linguagem do homem, sem precisar de órgãos específicos. O homem se comunicará pelo pensamento, né? Pela afinidade de pensamentos. Mas isso é um futuro que é possível, embora pareça que não, mas é possível. E deixa eu ver como é que está faltando mais aqui. Sintonia de pensamentos, são espíritos simpáticos que se comunicam e se veem mesmo não estando o corpo adormecido, que eu falei. Deus tem o espírito, ele não está encerrado no corpo físico como se fosse uma caixa, ele irradia-se, e nessa expansão ele consegue capturar essas ideias, os pensamentos semelhantes. E é preciso que a gente se alinhe com os ensinamentos de Jesus, para que nossas consciências se despertem e em busca desse progresso. Quando isso não acontece, quando a gente vive aqui a vida física, num estado sonambúlico, vamos dizer assim, nós vivemos em estado de sono, adormecido, sem contemplar que há algo mais, adormecidos para as verdades espirituais, vivendo a vida física sem contemplar que existe algo a mais. Então nós precisamos buscar os ensinamentos de Jesus para encontrar o Pai. E para isso contamos com essa bênção do intercâmbio espiritual que acontece sempre que adormecemos.
Eu espero que essas gotículas de luz tenham contribuído para o esclarecimento de todo. Fiquem com Deus.